Oi, amores, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu estou maravilhosa, estou super bem. E, bom, esse vídeo, naturalmente, é para falar sobre a entrevista da Mabelita. Vamos falar da entrevista da Mabelita. Eu vou dividir o vídeo em duas partes. Hoje eu vou me focar simplesmente em Isabel e João Lourenço. E no próximo vídeo eu vou falar de José Eduardo dos Santos e João Lourenço. Bom, acredito que a maioria de vocês acompanhou a entrevista dela, que eu acredito que era uma das entrevistas que mais estávamos todos à espera, pelo menos eu estava, e foi uma entrevista muito interessante de se ver. Eu confesso a vocês que eu vi a entrevista 2 vezes e foi muito bom ter assistido. Quais são as ilações que eu tiro dessa entrevista? Primeiro, vi uma Isabel um tanto quanto mais relaxada com relação a falar publicamente sobre todo esse assunto que envolve esse combate à corrupção do João Lourenço, que nós vimos, muitos de nós vê como uma autêntica perseguição política. E foi a primeira vez de todas as entrevistas, e eu acompanhei todas as entrevistas que ela fez, foi a primeira vez que eu particularmente notei que a Isabel, desta vez, endereçou as falas dela diretamente ao João Lourenço, ao MPLA. Ela já deu várias entrevistas e eu diria até que muitas delas ela tinha um pouco de rodeios e tudo mais e não dava o nome aos bois. E foi a primeira vez que eu vi ela numa entrevista ficar mais à vontade para falar sobre tudo aquilo que a gente vem acompanhando nos últimos 7 anos. Quero pedir ao mano Erlander Napoleão, entrevista também a Tizé, estamos a precisar de ouvir a mana Tizé, por favor. Faça isso. Gostava muito que entrevistasse a Tizé. E talvez porque o Erlander Napoleão deixou-lhe mais à vontade, mais confortável de certa forma, para ela explanar aquilo que ia dentro dela e tudo mais. Ela tocou em pontos muito importantes. Uma das coisas que ela diz no vídeo, que eu acho positivo e concordo plenamente com o que ela diz, é que os governos de facto não deveriam tocar tanto na economia. O governo devia sim agir como um órgão regulador. Nós podemos não gostar da Isabel dos Santos, uma grande parte da população angolana não gosta, mas há uma grande parte que também gosta. Eu digo, já fiz vários vídeos sobre esse assunto, e eu sempre disse que o dia que a Isabel decidir se afiliar a um partido e se candidatar e concorrer à presidência, ela vai ter muitos votos. Muitos votos. E se bobear, ela vai vencer. Com quem quer que seja que ela esteja a concorrer, ela vai vencer. Isso é facto. Não é coisa que eu estou aqui a inventar, mas é aquilo que é visto pelas coisas que são vistas. Vimos uma Isabel mais à vontade para falar de coisas que a incomodam. A única coisa que eu pontuo, e isso eu vou continuar a dizer, de negativo, com relação a muitas entrevistas que ou ela ou a Tizé dá, é o facto delas não reconhecerem que, de facto, o pai delas cometeu muitos erros. E eu acredito que vão ganhar muito mais o respeito do público o dia que elas tiverem a capacidade de reconhecer que, de facto, muito do que se vive hoje em Angola é fruto do pai dela. As pessoas criticam. Eu costumo dizer que eu não posso falar por elas porque eu não tenho pai presidente. Não tive, não tenho, não posso dizer. Também não sei se, tendo um pai presidente, você, não tivesse aproveitado do facto de ter um pai presidente e tivesse tirado proveito disso. É normal, é a ordem natural das coisas, infelizmente. Eles não são os únicos filhos de presidentes ricos. A maioria são. O único que não tem filhos ricos, primeiro porque ele nunca foi um presidente que focou para riquezas. É um dos presidentes mais pobres, ou dos ex-presidentes mais pobres do mundo, que é o José Mujica, que é do Uruguai, o presidente do Uruguai, de 2010 a 2015, muito honesto. É mesmo aquele homem que era servidor público e não enriqueceu com a política, não enriqueceu com os cargos públicos, nem tirou vantagem disso. Tem filhos, então é o único. Mas se formos olhar para a história, a maioria tem. A Isabel, nós podemos
não gostar, podemos, mas eu digo sempre, ela é uma mulher que tem muita inteligência, ela é uma mulher que tem muita bagagem. É um quadro que devia ser aproveitado de uma forma diferente pelo MPLA, pelo governo da Angola. Ficou notório que, assim, aquilo que todos nós, muitos de nós pensamos, que é uma grandíssima perseguição política, o que o MPLA, na pessoa do João Lourenço, perpetra, tanto contra ela como contra a irmã a Tizé, e não faz muito com o Zeno, porque o Zeno basicamente está dentro da Angola e já está a ser penalizado de todas as maneiras. Não digo que eles sejam inocentes, não estou a dizer isso e não estou a inocentar ninguém. Como eu disse, tiraram proveito do facto de serem filhos do presidente. Talvez eu no lugar deles também o fizesse, pode ser. Mas a verdade é que temos uma mulher que tem capacidade de empreender, que ela tem visão de negócio, ela tem visão de economia e que devia ser um quadro que devia ser aproveitado. Eu sempre defendi que o combate à corrupção do João Lourenço está tudo errado. Porque era chamar essas pessoas e obrigá-las até, de certa forma, a investirem no nosso país, porque o dinheiro que muitos deles têm é dinheiro público, é dinheiro que foi tirado dos cofres públicos, foi benefícios de dinheiros públicos. Então, esse dinheiro não devia ser retirado. Quando ele veio com essa política de combate à corrupção, o que ele fez foi que essas pessoas, e todas elas do MPLA, tirassem o dinheiro da Angola e pusessem fora da Angola. Isso empobreceu o nosso país em muito. Porque era um dinheiro nosso, é um dinheiro dos cofres públicos. Então eu acho que a melhor forma de lidar com esta situação era trabalhar com essas pessoas. Era unir-se a elas e fazer com que o país desse certo. Se de facto houvesse vontade política de se falar e de se fazer uma Angola diferente. Nós sabemos qual é a realidade, conhecemos a realidade e sabemos todos que os filhos do José Eduardo dos Santos foram beneficiados pelo facto do pai deles. Não tem como você ter um pai 38 anos na cadeira de uma presidência e você não ter benefício. É impossível. Eu vou ter que dividir esse vídeo em 3 vezes, na verdade. É impossível. Mas tiveram. Agora, também não podemos colocar em causa o facto de eles terem capacidade. Ontem nós vimos ali uma mulher que tem ideias, que tem capacidade para gerir, que tem capacidade para liderar até. O líder não se faz, o líder não se treina. Você ou nasce líder ou não nasce, é mentira, o resto é conversa. Chefiar não é liderar. E muitas das vezes, o grande problema de muitas das pessoas que são servidores públicos é acharem que servidor público é chefe. Servidor público está ali para servir. Só que isso é um problema que já vem dos primórdios do MPLA, já vem de lá de trás. O José Eduardo dos Santos deu continuidade e o João Lourenço está a fazer o mesmo, só que o João Lourenço, eu já disse aqui, comete erros 2 vezes piores do que o José Eduardo dos Santos. O José Eduardo dos Santos teve 38 anos para cometer erros, o João Lourenço cometeu todos os erros do José Eduardo dos Santos 2 vezes mais em menos de 7 anos. Isso é grave. Voltamos para o mapa da fome, temos uma economia doente, que não é atrativa para nenhum investidor, que não é atrativa para ninguém que esteja no nosso país. Você hoje, para ir investir em Angola, você tem que ser muito nécio. Nós temos uma moeda totalmente desvalorizada. Qual é o atrativo? As leis de mercado no nosso país são as piores possíveis. Não há revisão dessas leis. Não há uma forma de você renegociar até com os possíveis investidores para que haja uma transformação tanto daquilo que é a nossa economia. Mas é porque não há vontade política. É porque quem faz, quem faz o processo de governação, quem faz as políticas, não estava interessado. E sim, a política não devia estar, os governos não deviam estar envolvidos tanto na economia, porque acabam por destruí-la, de alguma forma acabam por destruí-la, por que não colocar os nossos empresários, as pessoas que têm ideias e visão de negócio, de economia, melhor até, para trabalhar nisso? E você, como governo, trabalhar como órgão regularizador. Seria ótimo. Vamos continuar na parte 2.